Hoje nós não vamos falar sobre coelhos, sobre chocolate, nem sobre tradições humanas, mas nós vamos falar sobre o real significado da Páscoa. É muito triste e angustiante ver tantas pessoas passando aí 40 dias em penitência, fazendo e acompanhando rituais, aquela coisa toda, aquelas reflexões bonitas, aquelas frases bonitas, mas aí passa 40 dias, chega a Páscoa e agora? Tem muitas crianças e também adultos que anseiam pela Páscoa visando unicamente ali o chocolate, o cacau show, mas não vivem o real significado da Páscoa. Vivem apenas o ritual, vivem apenas esses símbolos vazios e que nada tem a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Há muita concepção errada nessa data. Primeiro porque a Páscoa ela é uma festa judaica. A palavra Páscoa ela vem de uma palavra hebraica que significa passar, fazendo referência à 10ª praga lá no Egito, a morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passa pela casa dos judeus, mas ele não entra em nenhuma, porque por ordem de Moisés os israelitas haviam sacrificado um cordeiro e aspergido o sangue dele nas portas. E aí quando o anjo da morte via o sangue, ele passava direto. Então o povo foi liberto do Egito e a festa da Páscoa foi instituída como um memorial daquele evento. Vamos ver o que diz lá em Êxodo 12, de 12 a 14. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A festa da Páscoa foi então instituída, e foi durante a celebração de uma dessas festas que Jesus foi traído, foi preso e foi morto. Mas antes dele ser traído, ele estava com os seus discípulos comendo o cordeiro pascual, quando ele vai determinar que os seus discípulos agora comessem o pão e o vinho em memória dele, fazendo referência ao seu corpo e ao seu sangue que seria derramado pelo pecado de muitos, porque ele é o cordeiro. E aqui Jesus instituiu a ceia do Senhor. Vamos ver o que diz lá em Mateus 26, versículos 26 a 28. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Por isso que no cristianismo bíblico não se celebra a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica lá da antiga aliança que culminou em Cristo, que simbolizava Cristo, cujo seu sangue nos salvou da morte eterna. Todas as vezes que nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós fazemos isso em memória de Cristo. E isso não é feito em uma data específica, mas feito frequentemente. Por isso, nós não temos que celebrar a Páscoa, mas nos regozijarmos nele todos os dias, no único, suficiente e verdadeiro Cordeiro. Vamos ver o que diz lá em João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesses dias as pessoas ficam ali se dedicando, fazendo privações, abrindo mão de coisas, e lá no fundo elas esperam que isso tenha um valor especial diante de Deus. Só que um dos pontos centrais do Evangelho é que nenhuma privação ou obra humana, por mais boa que pareça, tem algum valor diante de Deus para reduzir a nossa culpa natural do pecado. Apenas há um caminho: a obra redentora de Cristo, o Cordeiro de Deus. E essa obra já está consumada. Não há nada que nós precisamos acrescentar a ela. Nós só precisamos ter
fé verdadeira nessa obra redentora de Cristo. E até essa fé não vem de nós, mas vem de Deus. Vamos ver o que diz lá em Efésios 2, de 8 a 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Enquanto nesses dias muitos vivem uma fé imundada de rituais, privações, chocolates, coelhos, tradições humanas, símbolos vazios, a única coisa que nós devemos realmente nos lembrar e crer e abrir os nossos olhos todos os dias, não somente nessa data, é que só há um caminho único, suficiente e verdadeiro: Cristo.